Eu vou mostrar para vocês, na sequência, tá, como que ocorreu a crise, tá, que tipo de desequilíbrio se tinha no mundo, tá, e as correções de rotas que foram feitas, tá, e a diferença nos principais países do mundo de política macroeconômica e que tipo de resultado vai dar. O que a política macroeconômica consegue entregar empiricamente? Eu não vou fazer teoria nenhuma, não vou pegar nenhum modelo. Tá? O primeiro ponto é que você não consegue estabilizar a produção. Tá? Então, essa é a primeira coisa que eu estou comentando empiricamente. Agora está surgindo uma outra coisa. E eu estou começando com o país mais importante do mundo, tá? O PIB dos Estados Unidos é 23% do PIB mundial. Tá? Então, a política macroeconômica não consegue, ela não garante equilíbrio macro. Se a gente olhar no médio e longo prazo, óbvio que isso não pode ficar indefinidamente, mas se a gente olhar, e eu vou olhar com vocês as principais economias do mundo, tem grandes desequilíbrios. E desequilíbrio é fiscal. Quando a gente fala em desequilíbrio macroeconômico, a gente fala em duas coisas. O governo está com a conta equilibrada, tá? 2, o balanço de pagamentos. Nenhum país pode indefinidamente pedir dinheiro emprestado para outros. Tá? E se a gente olhar o mercado mundial, como eu vou olhar para América do Norte, Ásia e Europa, a gente vai ver grandes desequilíbrios, tá? Eles se acentuaram antes da crise e a hora que chegou a crise, óbvio, teve uma correção, tá? Mas, mesmo assim, a gente não vai ver aquilo que está no livro-texto, né, de que você tem que fazer uma política que dê um equilíbrio intertemporal, né, consistente para a economia. E isso é mais lenha na fogueira, né, em direção a uma crise econômica, como a que aconteceu em 2008. Tá? Vamos pegar os Estados Unidos. Tá? Vamos começar com essa curva que está em vermelho, é o déficit fiscal. Então, vamos lá. A parte fiscal nos Estados Unidos. Votaram uma lei no Congresso, porque lá nos Estados Unidos quem manda no orçamento do governo é o Congresso, diferentemente, por exemplo, aqui no Brasil, exigindo o equilíbrio orçamentário, e ele foi feito. Ele tem que ser cumprido, porque quem decide é o Congresso. Tá? O Executivo tem que cumprir. Só que em 2001, teve um ataque terrorista nos Estados Unidos e teve uma recessão. Tá? Bom, o que o governo americano fez? Ele se envolveu em duas guerras, e guerra é G. Lá no C mais I mais G, o G sobe. Tá? Recessão, a arrecadação cai e o gasto do governo aumenta porque o pessoal perde emprego. Conclusão, depois do ataque terrorista e da recessão, das guerras, do home security dos Estados Unidos, já apareceu um déficit fiscal. Tá? Ok? E a hora que estourou a crise, o déficit fiscal ele ficou gigantesco, tá? Porque 7 milhões de americanos perderam o emprego. Tá? Vai todo mundo para o seguro-desemprego. Tá? Então, já aumenta. Como a economia caiu quase que 3%, a arrecadação caiu. O déficit público disparou. Tá? Então, esta trajetória aqui significa o quê? Que a dívida do governo vai explodir. Porque quando o governo tem déficit, tá? Ele tem uma forma de se financiar. Ele pede dinheiro emprestado para o setor privado. Tá? Isso que aconteceu nos Estados Unidos, obviamente aconteceu na Europa, tá certo? Aconteceu no Japão, e os 3 países, ou as 3 regiões, elas estão hoje com um governo com uma dívida que na média dá 100% do PIB, que é o nível que foi atingido durante a Segunda Guerra Mundial,
Quando está em guerra, o país, o governo não tem como arrumar dinheiro por impostos. A sociedade não tem como pagar. Então, se faz por dívida, tá certo? Emite dívida e pega a poupança do setor privado para fazer guerra. Ou emite dinheiro. A bem da verdade, você faz as duas coisas. Tá? Conclusão. O gasto do governo cresceu de tal forma, comparado com a receita, que logo na sequência, a partir de 2011, já vem um programa de ajuste fiscal, tá? Que é uma das razões pelas quais, tá, a economia dos Estados Unidos não vai crescer tanto como poderia crescer, tá? Porque você tem que aumentar impostos, e isso foi decidido já para o Congresso, o famoso sequestration. Tá? Todo ano o governo tem que cortar 100 bilhões de gastos e aumentar impostos, tá? Para fazer o equilíbrio. E a mesma coisa aconteceu na balança de pagamento. Os Estados Unidos começou... Quando você tem déficit de balança de pagamento, aliás, de uma maneira geral, isso em macro é muito claro. Se você vive além das suas posses, você tem que se endividar. Se o governo gasta mais do que ganha, ele está vivendo além das posses dele. Ele pede dinheiro emprestado. Cada um de nós aqui pode viver além das suas posses. Tá certo? Pode. Você pede dinheiro emprestado. Pede para tua mãe, pro pai, para o namorado, para a namorada, para o banco, para o gerente. Tá certo? Você está vivendo além das tuas posses. No balanço de pagamentos, a mesma coisa. Tá certo? Você está vendendo menos do que você está comprando dos outros. Portanto, você vai ter que ser financiado. Isso não dá para fazer eternamente. E olha, o principal país do mundo, ele chegou a ter, em termos absolutos, 6% é $1 trilhão de déficit externo. Significa que chinês, mexicano, saudita tem que prestar $1 trilhão para os americanos gastarem mais do que eles podem. O mundo não vai financiar uma região ou um país, por mais confiável que ela seja, eternamente. O dólar começou a se depreciar, aconteceram mais algumas coisas e diminuiu o déficit. Tá? Portanto, no auge do desequilíbrio, o país mais rico do mundo vivia de empréstimo, vivia de captação de poupança no mercado internacional. Dá para fazer isso? Dá. Nunca eternamente. Tá? Ok? Bom, portanto, quando a gente olha a economia mundial, a gente vai ver um monte desses desequilíbrios. Tá? Então, aqui vocês têm uma parte importante do mundo, quase que 1/4 do planeta está aqui. Tá? Vamos para o outro lado, vamos chamar assim, do mesmo problema. Tá? Se tem alguém deficitário, é óbvio que no planeta tem alguém superavitário. Quem foram os dois grandes superavitários? Isso também é desequilíbrio macroeconômico. Você não pode ser altamente superavitário por uma razão muito simples. Você vai virar credor. Deficitário, você vira devedor. Superavitário, você fica dono do outro país. O outro país vai ter que te dar alguma coisa em troca. Títulos do Tesouro, empresas, portos, títulos privados. Né? Você está vendendo mais do que você está comprando, está sobrando dólar na tua mão. E obviamente que então, não é interessante para um país como China, como o Japão, ficar fazendo superávit muito grande. Tá? Por quê? Porque você está ficando com reservas na mão e você tem que aplicar em ativos internacionais. Tá? Ou seja, quando está chegando a crise, existe um enorme desequilíbrio macroeconômico no mundo. Tem muita gente deficitária e muita gente superavitária. Tá? O mundo não pode ficar assim eternamente. A correção de rota está aqui. Ó. A China e o Japão exportam menos. Tá? Comparativamente com o superávit que faziam. Tá? E essa é uma explicação importante porque que a China não consegue mais crescer 10, 11, 12% ao ano e está caminhando, agora crescendo 7%, mas dificilmente vai continuar crescendo 7%, porque vai depender de mercado interno, o americano não está bem das pernas para importar, tá certo? A Europa pior ainda e o Japão, vocês acabaram de ver, não está com um bom dinamismo, portanto, tem que se voltar mais para o mercado interno, né?
ou investir em outros países, porque não dá para investir eternamente na China. Tá? Bom, feito isso, deixa eu comentar com vocês o papel do Banco Central, né, ao enfrentar a crise de 2008. Tá? E eu vou usar, eu vou trabalhar da seguinte forma: eu vou pegar de um lado, aqui eu estou nos Estados Unidos. Quando eu falar de Estados Unidos, depois que eu terminar aqui, eu vou passar para a Europa, tá? E vou comentar um pouco de Japão também. Tá? Vocês estão vendo a curva longa de juros nos Estados Unidos. Tá? T aqui é Treasury Note, uma letra do Tesouro, de 5 e 10 anos, e aqui é o juro nominal que está embutido no mercado secundário, precificado no mercado secundário, para o título do Tesouro. Tá? Vocês podem ver que na primeira metade da década passada, a curva de juros longa nos Estados Unidos caiu de uma forma acentuada. Tá? Ok? Então, no começo da década teve uma recessão, como eu comentei agora há pouco. Na sequência, em 2001, um ataque terrorista. Tá? O Banco Central inundou o mercado de dinheiro, comprou títulos públicos. Quando ele compra título público, sobe o preço do título. Como o cupom de juros é fixo, cai os juros. Tá? Então, isso intensificou né, a possibilidade do aparecimento de uma bolha especulativa. Então, tem uma terceira coisa que logo na sequência vai aparecer. A política macroeconômica não consegue evitar bolhas especulativas em dois mercados. Não só em dois, mas os dois decisivos são mercado imobiliário e acionário. Ou seja, o Mundell já tinha chamado isso atenção disso através do trilema da política macroeconômica, que a política macroeconômica ela é muito limitada, ela tem poucos instrumentos para controlar um universo gigantesco de decisões individuais, milhões e milhões de decisões, né? E, portanto, o desempenho macroeconômico está cheio de surpresas, ciclos, né, que acontecem em qualquer país do mundo. Tá? Mas, quando foi chegando perto da metade da década passada, como a economia mundial estava indo muito bem, o preço de commodities disparou no mundo e o preço do petróleo idem. Tá? O preço do petróleo saiu de $20 o barril para 130. Isso dá inflação. Quando dá inflação, o Banco Central sobe juros. Portanto, nos Estados Unidos, o próprio BC, ele criou condições para o aparecimento de uma bolha especulativa no mercado imobiliário. Né? E aí ele prepara todo o caminho para a crise de 2008. Tá? Não foi só os Estados Unidos, você não pode culpar o Greenspan. Ele é um culpado. Tá? Hoje os economistas dizem o seguinte: eles foram extremamente exagerados em reduzir a taxa de juros. Tá? Num mercado desregulamentado, houve uma expansão de crédito que não foi de boa qualidade e terminou muito mal. Tá? Ok? Então, terminou muito mal, vocês já podem ver o impacto da crise de 2008. A partir da crise de 2008, o Banco Central vai entrar no mercado, inundando o mercado de dinheiro, tá certo? Portanto, comprando títulos, o preço do título sobe e o juro cai, porque o cupom é fixo, como eu tinha comentado agora há pouco. Tá? E isso que eu coloquei aqui em destaque, já é o mercado precificando o seguinte: ixi, a economia dos Estados Unidos está indo bem, em alguma hora o juro vai subir. Tá? Então, o próprio mercado secundário, o próprio mercado privado de títulos públicos, né? Okay? Ele vai tentando precificar o que pode acontecer e o Banco Central, de vez em quando, ele dá umas dicas mesmo. Tá? Bom, por trás disso daqui, quem influencia muito essa curva de juros é o Banco Central. Tá? E o Banco Central dos Estados Unidos foi extremamente agressivo. Tá? Então, vocês podem ver o que eu acabei de falar pelas decisões. Aqui é decisões, é juro básico, é a policy rate
nos Estados Unidos, essas daqui são as decisões do Banco Central dos Estados Unidos, tá? Ok? A curva com sombra aqui, desculpe, a área, é o período que o PIB está caindo. Tá? Então a economia está em recessão. O que o Banco Central faz? Para tentar estimular a economia, ele baixa juros. Tá? Ok? E aqui eu acabei de comentar com vocês, é essa daqui, ó. Na virada do ano 2000, o Banco Central dos Estados Unidos, nos Estados Unidos, né, ele está preparando o caminho para a crise. Como? Ele está levando a taxa de juros para 1% ao ano. Isso derruba toda a curva de juros do gráfico anterior, tá certo? Daí, a partir de uma certa hora, a inflação começa a ficar maior, o Banco Central aumenta juros. Quem pegou dinheiro emprestado aqui barato, tá? Como o juro é rotativo, quando o juro sobe, a prestação de quem comprou uma casa sobe e o cara fica inadimplente, tá? E aí fica mais difícil você vender uma casa, porque o crédito ficou mais caro, ficou mais seletivo, né? A oferta aumenta porque tem tomada de imóveis. Conclusão, você está criando a crise de 2008 e vocês podem ver aquilo que eu falei no comecinho da minha aula, né? O que o Banco Central dos Estados Unidos fez a hora que chegou a crise de 2008 foi uma coisa inusitada. Ele começou a trabalhar com uma taxa de juros muito próximo a zero. A taxa de juros hoje nos Estados Unidos, a básica, é 0,12, tá? Ao ano. Tá? Ok? Ok. Bom, essa liquidez, ela mexeu no preço dos ativos, ou seja, o Banco Central deu dinheiro praticamente de graça para o mercado, tá? O pessoal não tinha que fazer com o dinheiro, jogou no mercado acionário, as ações dispararam, o preço do imóvel está em recuperação, o americano se sentiu mais rico, gastou, começou a gastar de novo, então a economia dos Estados Unidos saiu do buraco por uma razão muito simples. O Banco Central foi muito rápido no gatilho, tá? Coisa que vocês vão ver daqui a pouquinho, não aconteceu na Europa, e só vai acontecer a partir de 2013 no Japão, quando tem uma troca de governo. O Banco Central vai ficar menos conservador e vai começar a fazer esse tipo de política que o Bernanke fez, tá? Que foi o famoso quantitative easing. Tá? Ou seja, você trabalha com juro zero, se o juro é zero, não adianta mais querer baixar o juro, porque já está praticamente em zero. Então, o que ele fez? Ele foi comprar títulos bem longos do governo americano para derrubar, com quantitative easing, derrubar a taxa de juro longa, para ninguém ganhar dinheiro no mercado financeiro, gastar, ou então jogar no mercado acionário para dar um efeito riqueza lapigu, tá certo? Ou no mercado imobiliário. Então o americano voltou a ficar mais rico, tá? Olha a bolha que se teve no país mais rico do mundo, hein? Isso aqui é preço dos imóveis residenciais nos Estados Unidos. Você teve um aumento de 120% a hora que baixaram os juros. Então vocês vejam o seguinte, a economia, e eu não estou falando de uma economia secundária no planeta, eu estou falando da principal economia do mundo, ela tem aquilo que o Robert Shiller, que ganhou o prêmio Nobel há 2 anos atrás, chama-se exuberância irracional. Tá? Ou seja, alguns ativos mostram uma trajetória de preços que não é racional. É exuberante, mas é irracional, tá? Porque não faz sentido uma disparada de preços tão grande, porque é óbvio que isso é insustentável e a partir de uma certa hora isso vai cair. E caiu quando? Quando a inflação aumentou, se aumentou os juros, pioraram as condições de crédito, apareceu a inadimplência e o preço dos imóveis caiu 35% e isso vai dar crise financeira, tá? Por quê? Porque com queda no preço dos imóveis, tá, o que era garantia dos empréstimos é o imóvel, e o imóvel está valendo bem menos. Tá? Portanto, em alguma hora, isso vai dar uma corrida bancária e vai estourar a crise. Tá? Mas vocês podem ver que o preço do imóvel, com relação ao Vale, já aumentou 30%, coisa que não aconteceu nem na Europa e nem no Japão. Tá? Então, aumentando o preço dos imóveis e aumentando o preço das ações, o americano se sentiu
em melhores condições, tá? Deixa eu mostrar para vocês, tá, como uma economia sofisticada pode ir para uma trajetória inadequada, tá? Com o aumento do preço dos imóveis, obviamente tudo está relacionado, eu estou voltando atrás por conta disso. Com o aumento do preço do imóvel, um incorporador, um construtor, ele vai dizer, caramba, aqui está a melhor aplicação financeira que eu posso fazer. Se eu começar a construir uma casa que vale 100 mil dólares, quando ela ficar pronta, eu consigo vender ela por 120. Eu ganho 20%. O que vai acontecer? Um boom imobiliário. Tá? Então, nos Estados Unidos, de 1.200.000 casas em construção, você vai para 1.800.000. Tá? E daí sobe os juros. Bom, você vai ter um monte de casa em construção que você não pode abandonar. Tá? Mas a demanda caiu e a oferta você tem que terminar a casa, vender pelo preço que dá. Portanto, isso derruba o preço. Tá? E o preço do imóvel, o valor do imóvel é a garantia. Tá? Ok? Vocês podem ver, a construção civil está voltando a ter um pouco de vida nos Estados Unidos. A economia dos Estados Unidos está em recuperação, sim. Tá? E isso que eu acabei de mostrar para vocês, pega o mercado financeiro. Tá?